Hail the King capítulo 366. Mad Fei. Tanasha preparou sua carruagem e seguiu Fei para fora do palácio com Ziene a seu lado. Embora ela estivesse realmente curiosa, não estava se perguntando sobre o propósito da viagem. Ela era esperta e já adivinhava o que Fei estava planejando. Ela estava curiosa sobre o esconderijo das 3 elites da classe Lua e como os encontraram. A fim de tornar tudo seguro, ela ordenou que 300 guardas reais fossem com ela para garantir que as 3 elites da classe Lua não escapassem novamente. Depois de alguns minutos, Tanasha sabia onde Fei estava indo, olhando para a direção em que ele seguia. A área residencial. Sim. Se eu fosse um deles, eu escolheria ficar onde Kunta ficou antes. O lugar mais perigoso é o mais seguro. Tanasha sentou em sua carruagem mágica e olhou para Fei que estava andando na frente dela. De repente, ela sentiu como se este jovem rei estivesse crescendo rápido demais. No entanto, ela ainda achava que esse era um possível esconderijo, e ela se perguntou, por que parece tão certo? De onde veio sua confiança? A princesa mais velha estava ficando cada vez mais curiosa. Depois que ela percebeu que eles iam tentar capturar 3 elites da classe Lua, ela sentiu que a mão de obra que eles tinham era muito fraca, pois havia apenas 300 guardas reais. Quando ela estava prestes a convocar alguns guerreiros poderosos para ir junto, ela viu 40 pessoas Era na você frente que tava na deles. TV? Essas pessoas Não, era estavam feio. todas vestindo roupas marrons e carregando espadas nas costas. Uma poderosa energia guerreira surgiu em seus corpos, e todos pareciam solenes e um pouco irritados. Estes eram os guerreiros da montanha Santo Marcial, e eles estiveram esperando aqui por um tempo. Depois de ver essas pessoas, Tanasha sabia que o rei de Chambord estava bem preparado para isso. Todas as forças em São Petersburgo sabiam que os 40 poderosos guerreiros que estavam sob o comando do Santo Marcial foram agora doados ao rei de Chambord. A combinação desses 40 guerreiros poderosos e raivosos, os 300 guardas reais e Fei, que foi capaz de lutar contra uma elite da classe Lua, era mais do que suficiente para lidar com as 3 elites da classe Lua feridos. Esse grupo de pessoas se movimentou rapidamente e logo chegaram ao prédio em que Kunta morava antes. Fei sinalizou para seus guerreiros para cercar o prédio, e ele pegou uma enorme espada preta que tinha mais de 2 metros de comprimento e meio metro de largura de seu espaço de armazenamento. Era a arma de combate de Krasik, espada celestial. Depois que o prédio foi totalmente cercado, Fei não mais escondeu sua aura. Ele rugiu e pulou para a frente como uma fera demoníaca furiosa. Depois que ele quebrou o portão de pedra, ele correu para o prédio. Dentro do prédio de pedra. Embora ele tenha repreendido Langia há um minuto, Telar ainda concordava com o plano que a mulher de vida baixa disse. Eu sabia que era a melhor opção no momento desde o começo, ele simplesmente não gostava de ouvir uma mulher. Este espadachim egocêntrico olhou para Mauri, que estava em silêncio. Depois de não ouvir objeções, ele zombou e começou a se preparar para partir. Nesse momento, Costacata de repente agarrou sua lâmina que estava no chão e se levantou. Como ele era capaz de ver através das paredes, ele balançou a cabeça e sorriu amargamente. Tarde demais. Ele está aqui. Quem está aqui? Antes que a Mauri pudesse terminar a pergunta, ele sentiu algo enquanto seu rosto mudou de cor também. Telar, do outro lado, também sentiu isso. Bum! O prédio tremeu violentamente quando as paredes de pedra foram derrubadas. Parecia que o prédio ia desmoronar a qualquer segundo. As nuvens de poeira voaram no ar, a figura bárbara e assassina apareceu com uma enorme quantidade de pressão. Boa tarde. Nos encontramos de novo tão cedo. Com a espada celestial em sua mão, Fei se adiantou enquanto sorria brilhantemente. No entanto, seu olhar parecia afiado e perigoso aos olhos das 3 elites da classe Lua. Embora ele estivesse sorrindo,
Todos sabiam que ele estava aqui para matar. De repente, muitas explosões soaram. Todas as paredes do prédio foram derrubadas à força. Em apenas alguns segundos, o edifício que era suficiente para acomodar 50 pessoas foi destruído, e mais 5 outras propriedades em torno deste edifício foram destruídas também. Os guardas reais e os guerreiros da montanha Santo Marcial coordenaram bem e transformaram a área de 1 km² em terra plana usando o método mais bruto. Desta forma, era muito mais difícil para as 3 elites da classe Lua usar os edifícios e os terrenos para escapar. Costa Carta, Amauri e Untelar eram como 3 pequenas ilhas cercadas por um enorme oceano. Os ruídos atraíram a atenção dos soldados Zenith que estavam patrulhando a área. Logo, a patrulha imperial, soldados da Legião Sangue de Ferro, e equipes de outras legiões de batalha cercaram a área também. Além disso, alguns civis também cercam a área e tentam ver o que está acontecendo. As pessoas de Zenith estavam por toda parte. Como você nos encontrou? Embora eles estivessem cercados, Costa Carta ainda era capaz de manter sua calma absoluta. Em um momento crítico como esse, apenas a calma poderia lhes dar uma oportunidade de escapar. Além disso, desde que ele já enganou sua filha Langi para deixar o prédio, ele estava menos preocupado. Como general e soldado, ele sabia que morreria um dia no campo de batalha. Não era incomum que os generais fossem mortos durante as guerras. Costa Carta estava mentalmente preparado para este momento antes mesmo de se juntar aos militares, e a única coisa que ele não esperava era que este momento chegasse dentro da capital de seu inimigo e não no campo de batalha. Tudo graças ao Sr. Amauri. Fei sorriu ao olhar para Amauri. Obrigado por deixar o selo espiritual em mim naquele dia. Caso contrário, não poderia encontrar você. Amauri de repente entendeu tudo e seu rosto empalideceu. Depois que ele viu a batalha entre Fei e os 4 cavaleiros executivos, ele sabia que esse rei era super talentoso. Como um santo marcial de Spartax, ele não queria ver outro gênio como Yasin cultivar e crescer mais poderoso. Como resultado, ele pessoalmente tentou assassinar Fei e deixou um selo espiritual em Fei. No entanto, ele ainda falhou a missão e foi perseguido e ferido por Krasik. Depois, Amauri esteve tentando se curar e se preparar para a armadilha no pico da espada central. Desde que Fei foi capaz de usar o pergaminho roxo do acampamento dos trapaceiros para bloquear todas as detecções espirituais, Amauri não foi capaz de sentir o selo espiritual que ele deixou em Fei e pensou que outra elite da classe Lua ajudou Fei a apagá-lo. Amauri nunca poderia imaginar a existência do pergaminho roxo mágico neste mundo na verdade, do Diablo Wold. Depois que Fei bloqueou a detecção espiritual usando o pergaminho roxo, ele ainda trabalhou duro para aumentar seu poder espiritual. Como a força de Fei ficou mais forte, seu poder espiritual também ficou mais forte. Agora, ele era capaz de ficar no Diablo Wold por 6 horas todos os dias, e ele foi capaz de localizar onde Amauri estava sob o poder espiritual do pergaminho roxo enquanto ele refazia o selo espiritual nele. Isso foi além do entendimento de Amauri. Como um guerreiro de nível de estrela pode localizar onde estou usando meu selo espiritual sobre ele? Isso! Impossível! Como? Amauri não podia acreditar. Seu jeito de rastrear seu oponente saiu pela culatra e permitiu que ele fosse rastreado. Nada é impossível. Fei sinalizou para os guerreiros da montanha Santo Marcial e os guardas reais não se moverem, e ele avançou com a espada celestial na mão. Ao aproximar-se cada vez mais das 3 elites da classe Lua, ele liberou mais e mais de seu poder. Ele não escondeu sua intenção assassina em nada. Untelar olhou para Fei por alguns segundos e olhou ao redor. Depois disso, ele se acalmou e zombou: um guerreiro de 9 estrelas, um guerreiro de 8 estrelas e um monte de lixo. Você quer me capturar? Vocês estão aqui para serem mortos. Bum! Fei apunhalou a espada celestial no chão e encarou Untelar violentamente. Quando seu poder chegou ao auge, ele disse lentamente: um traidor sujo e um inseto desavergonhado. Você quer festejar aqui? Você está orgulhoso de si mesmo. Eu vou destruir o seu maldito orgulho na frente desta espada celestial.
Hahaha você! Você quer se vingar do velho cão Krasik? Jovem, você é muito fraco. Como se atreve uma formiga a desafiar um dragão? Telar riu como se tivesse ouvido a piada mais engraçada. Um guerreiro de nível de estrela quer lutar comigo. Quando foi a última vez que ouvi algo tão ridículo? Ele pensou. Bum! O sorriso no rosto de Fei desapareceu quando ele correu para frente e deu um soco. Telar zombou e atacou com sua espada. A luz fria e assassina brilhou na espada. No entanto, o espadachim número 1 do Império Jax foi surpreendido no meio do caminho. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. Hail the King capítulo 367. Mad Fei 2. No segundo seguinte, a espada de Telar perfurou o peito direito de seu oponente e o punho de seu oponente também bateu em seu abdômen. Esse jovem é louco. Ele está negociando uma lesão por lesão. Este foi o primeiro pensamento que veio à cabeça de Telar. Depois disso, este espadachim número 1 do Império Jax já não era capaz de pensar. Dor. Foi muito doloroso. Nunca em sua vida ele achou que o punho de um guerreiro de nível estelar poderia causar tanta dor e dano a seu corpo. Ele sentiu que este nível de dor não deveria existir neste mundo. Como se fosse uma maldição do inferno que foi capaz de sugar toda a sua força, ele não era capaz de mover o dedo neste momento, enquanto a dor fazia seu sistema nervoso entrar em uma sobrecarga. Puf! A enorme força do punho de Fei rasgou imediatamente as cicatrizes no corpo de Telar e todas as velhas feridas que estavam meio curadas se abriram, sangue jorrava das numerosas pequenas feridas como fontes. Embora parecesse que seu corpo imenso, semelhante a um macaco, nunca poderia dobrar, ele se curvou inconscientemente como um camarão cozido e se contorceu violentamente neste momento. Então, as lágrimas correu para fora de seus olhos, incontrolavelmente. O suco de estômago azedo se misturou com o sangue em sua garganta enquanto ele vomitava. Estas foram todas as reações automáticas de um corpo humano depois que o abdômen foi atingido com força. Um soco. Houve apenas um soco. No entanto, a força física de um bárbaro nível 84 era enorme. Embora Telar fosse uma elite de classe Lua que fosse mais forte que a maioria dos guerreiros, ele ainda não poderia se defender contra esse soco. Seu corpo se curvou e ele se ajoelhou no chão enquanto cobria seu estômago de dor. A cena não parecia diferente de uma briga de rua normal. O espadachim número 1 do Império Jax perdeu temporariamente todas as suas habilidades de combate. Por outro lado, sua espada perfurou o peito direito de Fei. A lâmina ainda estava presa no corpo de Fei, e o sangue escorria da ferida lentamente e manchava seu manto azul. Quem é o Fak é a formiga? Quem o Fak é o dragão? Como se ele não pudesse sentir nenhuma dor, Fei agarrou o cabelo de Telar como um louco e arrastou a elite da classe Lua para a arma de combate espada celestial como se estivesse arrastando um saco de areia. Ele zombou: pena que meu coração esteja à esquerda do meu peito e não do lado direito. Seu retardado idiota! Foda-se espadachim no ponto 1, foda-se elite de classe Lua. Como todo mundo, você vomita se beber demais e sente dor depois de ser atingido. Ei, haja arrogantemente de novo. Haja de novo. Foda-se você. Fei gritou. Pia. 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 Fei imediatamente deu tapas no rosto de Telar 4 vezes sem conter sua força física, e o rosto de Telar inchou, e alguns de seus dentes voaram para fora. A cabeça do espadachim número 1 do Império Jax logo se parecia com uma cabeça de porco, e sua boca estava tão inchada que até a respiração dele soava alta. Fei não ficou satisfeito em derrubar o adversário com um golpe. Ele sentiu como se algo explodisse dentro dele e ele estivesse queimando. Ele jogou todo o temperamento de um rei e aura de um nobre para o lado. Fei precisava desabafar sua raiva.
Ele precisava desabafar sua raiva usando o caminho mais bruto, selvagem e mais direto. Por um momento, aquela figura magra e reta estava ultra clara em sua mente, mas Fei sabia que ele nunca mais veria aquela figura paterna. Ele sabia que não podia fazer nada sobre isso, e essa frustração o fez sentir como se fosse uma lava fluindo através de seu corpo e não sangue. Ele sentiu como se houvesse um vulcão em seu coração que estava prestes a entrar em erupção. Todo mundo ficou quieto enquanto assistiam a esse rei louco. Os 40 guerreiros da Montanha Santo Marcial, os 300 guardas reais, Tanasha que estava sentados em sua carruagem mágica, soldados de elite da patrulha imperial, soldados de todas as legiões de batalha, todos os cidadãos de Zenith que ainda circulavam pela área, e até a Mauri e Costa Carta, inimigos de Fei, ficaram chocados com essa cena maluca. Especialmente a Mauri e Costa Carta, por um momento, eles até se esqueceram de ajudar um Telar. Você não pode culpá-los, a luta foi muito rápida. Ninguém esperava que o rei de Chambord fosse capaz de vencer usando um ataque. Depois que a luta terminou, seus instintos guerreiros disseram a eles que eles não estavam enfrentando um humano, mas um furioso dragão sagrado que era capaz de destruir o mundo. Algumas pessoas estavam se sentindo mal pelo espadachim número 1 do Império Jax. No momento, ele estava experimentando uma vergonha insuportável. Para uma elite da classe Lua, sendo arrastado por seu oponente na frente de milhares de inimigos e 2 de seus pares era pior do que ser morto. No entanto, os 40 guerreiros da Montanha Santo Marcial estavam excitados enquanto seus olhos se iluminaram. Todos eles queriam matar um Telar para se vingar de Krasik, e vê-lo sendo envergonhado assim era muito emocionante para eles. Este estilo de batalha simples e bárbaro deste rei especial e único incendiou o fogo no coração de muitas pessoas. O sangue estava fervendo. Almas estavam queimando. Puf! Uma pitada de sangue jorrou da ferida. Como se ele não pudesse sentir a dor, Fei agarrou a alça da espada e lentamente a puxou para fora de seu corpo. Tink! Depois que a espada foi puxada para fora, Fei jogou a espada no chão causalmente e ignorou completamente a enorme ferida nele que ainda estava sangrando. Neste momento, nenhum sorriso poderia ser visto no rosto de Fei. Seus olhos vermelhos se fixaram em Amauri e Costa Carta quando ele soltou um rugido de fera. Então, uma série de pós-imagens apareceu no ar quando ele correu para eles. Ele ia lutar contra 2 elites da classe Lua ao mesmo tempo. Um guerreiro de nível de estrela vs 2 elites da classe Lua. Ele é louco. Os 40 guerreiros da Montanha Santo Marcial e alguns dos guardas reais queriam avançar depois dele para ajudar, afinal de contas, embora ambos estivessem feridos, Amauri e Costa Carta eram elites da classe Lua que podiam matar dezenas de milhares de pessoas sozinhas. Bam! 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 Antes que essas pessoas pudessem reagir a tempo, uma série de ruídos colidindo e perfurando o sol. Quando as 3 figuras colidiram uma contra a outra, poderosas ondas de energia se expandiram e derrubaram todos. Depois de uma fração de segundo, as 3 figuras se separaram. O silêncio reapareceu. Logo, as pessoas começaram a ofegar como uma cena que nunca poderiam esquecer selada em suas almas. Havia uma lâmina no ombro direito do rei de Chambord, cortou-o tão profundamente que quase cortou todo o seu braço direito. No lado da cintura, havia também uma ferida profunda que também o cortava ao meio horizontalmente. O sangue jorrou das 2 feridas como fontes, e eles rapidamente mancharam seu manto e a terra em que ele estava. Olhando de longe, parecia que muitas rosas estavam florescendo. No entanto, apesar do fato de que ele estava gravemente ferido, suas costas estavam retas como uma lança, assim como Krasik. Ao seu lado, Amauri e Costa Carta repetiam as ações que um Telar acabará de executar quando caiu no chão. As 2 elites da classe Lua cobriam seus abdômenes com as mãos subconscientemente, enquanto lágrimas, baba, muco nasal e sangue escorriam de seus rostos. Eles queriam revidar, mas a dor severa tornava a respiração difícil para eles. Fei estava ofegante.
Assim como o que ele fez antes, ele levantou lentamente o braço esquerdo e tirou a lâmina do ombro direito. Sangue instantaneamente jorrou da ferida, e ele foi atingido pela dor e pela tontura. No entanto, ele rangeu os dentes e se impediu de fazer qualquer barulho. No momento, ele sentia como se apenas a dor pudesse fazê-lo se sentir melhor mentalmente. Habilidade bárbara Pele de Ferro. Melhorava a defesa geral do bárbaro. Como as três elites da classe Lua estavam feridas e só podiam usar cerca de 50% de sua força, Fei apostou nessa habilidade e na vitalidade naturalmente forte do bárbaro ao usar o método mais direto para pegar as três elites da classe Lua. Embora as três elites da classe Lua fossem muito mais fortes e muito mais resistentes, a região do abdômen ainda era uma das áreas mais fracas de um corpo humano. Ao assumir o risco de ser picado pela metade, Fei fez o que tinha que fazer para completar a tarefa. Este estilo de batalha louco e insano enfraqueceu a sensação de queimação que Fei estava sentindo como se estivesse sendo ventilada um pouco. Voxos! Voxos! Usando a lâmina que ele acabou de tirar do ombro, e ainda tinha o sangue nela, Fei cortou os tendões e ligamentos nos braços e pernas das três elites da classe Lua e destruiu impiedosamente os 6 canais de energia mais importantes de seus corpos. Depois disso, ele jogou a lâmina no chão e ofegou enquanto se sentava sem se importar com sua imagem e começou a tratar as feridas em seu corpo. Você me mata, me mata. Amauri não queria ser envergonhado como um Telaar, e ele gritou alto enquanto lutava. Ele não tinha mais poder, essa punição era pior do que matá-lo aos olhos dos guerreiros. Fei olhou para ele com frieza quando ele abriu a boca e bebeu uma garrafa de poção de rejuvenescimento total. Ele não vai deixar essas três pessoas morrerem facilmente. Ele ia deixá-los saber o quão ruim a decisão prender e matar Krasik foi, mostrando-lhes as consequências. Fei era um louco. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 368. Promessa. Depois que ele abriu a boca e expirou, Fei começou a sentir que as feridas em seu corpo estavam sendo recuperadas lentamente. Apesar de ter a poção de rejuvenescimento total, que era espetacular no tratamento de lesões, ele estava muito machucado. A espada de um Telaar foi direto através de seu peito e perfurou um de seus pulmões, a lâmina de Costacarta quase passou por seu ombro, e a lâmina de Amauri quase cortou sua cintura e fez com que os intestinos de Fei fluíssem. A última ferida foi a mais severa, e Fei usou a mão esquerda para empurrar lentamente os intestinos brancos esverdeados de volta ao corpo. A cena era tão sangrenta que algumas pessoas tímidas até tiveram que fechar os olhos. A velocidade de recuperação foi muito lenta. Afinal, o mundo real não era como o Diablo World digitalizado, e a cura era um processo e não apenas um clique de um botão. Além disso, as pessoas que feriram Fei eram elites da classe Lua, e suas três energias guerreiras distintas ainda corriam pelas feridas. Quando a poção do rejuvenescimento total curou lentamente as lesões corporais, também estava tentando se livrar dessas energias guerreiras que eram difíceis de lidar. A dor insana forçou Fei a deitar no chão. Ele suou tanto que parecia que ele acabou de sair de um rio. Neste momento, o rei parecia realmente confuso e parecia quase derrotado. No entanto, nenhum dos espectadores se sentiu assim. Antes dessa batalha, essas pessoas nunca pensaram que as poderosas e arrogantes elites da classe Lua poderiam lutar dessa maneira sem elegância, e nunca pensaram que as técnicas usadas nas lutas comuns de rua pudessem funcionar nessas elites da classe Lua. Não houve energia guerreira. Não houve poder mágico chamativo. Não houve dominação nem vitória fácil. Por alguma razão, todos sentiram que essa batalha não típica desabafava sua fúria ardente da melhor forma. Quando viram o rei de Chambord usando seus punhos para derrotar os três conspiradores desprezíveis que mataram Santo Marcial Krasik, até os soldados e cidadãos comuns pareciam gritar e aplaudir. Naquele momento, eles sentiram que algo estava jorrando, algo estava explodindo e algo estava queimando dentro deles. Passos soaram.
O jovem de sobrancelhas e olhos brilhantes saiu e colocou uma das mãos no ombro de Fei. Ele era o principal guerreiro entre os 40 guerreiros da montanha Santo Marcial. Chamas de energia guerreira verde instantaneamente envolveram ele e Fei. Seu poder foi liberado completamente, e a força aterrorizante fez as pessoas por aqui recuarem por alguns passos. Após 5 minutos, suores começaram a aparecer em sua cabeça. Está a indicação de que um guerreiro desencadeou sua energia guerreira totalmente por um tempo. Fei, que estava envolvido por essa chama de energia, estava passando por uma mudança magnífica. As 3 grandes feridas no peito, cintura e ombros estavam se recuperando a um ritmo insano. Os músculos estavam crescendo a uma velocidade visível, como se uma mão invisível estivesse costurando as feridas, e os 3 tipos de energias guerreiras foram eliminados depois de 6 minutos. Sob a coordenação da poção de rejuvenescimento total e a energia do guerreiro verde, as 3 feridas se transformaram em 3 cicatrizes. Obrigado! Fê limpou a sujeira sobre ele, levantou-se e agradeceu a esse jovem que estava no nível de 8 estrelas. Sua Majestade, deveria ser nós a estamos agradecendo, disse o jovem sinceramente. Os outros 39 guerreiros da montanha Santo Marcial caminharam até ele em emoção e todos se ajoelharam na frente de Fei com aquele jovem. Você arriscou sua própria vida para se vingar do mestre Krasik. Todos nós juramos em nome de Krasik que seguiremos Sua Majestade de todo o coração. De agora em diante, seus desejos são nossas missões, sua honra é igual a nossas vidas, iremos aonde quer que sua espada apontar, e a terra sob seus pés é a pátria que devemos proteger. Nós juramos que seguiremos Sua Majestade até a morte, juramos que protegeremos Sua Majestade até a morte, e juramos que permaneceremos fiéis a Sua Majestade até a morte. Eles declararam em uníssono. As altas promessas dos 40 guerreiros ressoaram no céu com uma sensação indescritível. Eles eram tão altos quanto trovões e tão impressionantes quanto relâmpagos. Fei ficou um pouco surpreso com isso. Fei queria se vingar por Krasik por sua própria causa, desde que Krasik se transformou em poeira no pico da espada central e cobriu a terra de Zenith. Fei prometeu a si mesmo que deixaria todos os inimigos sangrarem até a morte. No entanto, ele não esperava obter a total confiança e lealdade desses 40 guerreiros ao perseguir seus próprios objetivos. De olhar para os olhos desses guerreiros, Fei sabia que eles estavam falando sério. Se eles estavam apenas seguindo porque Krasik disse isso a eles antes, eles agora eram 100% fiéis a ele e acreditavam em seu caráter. Tink! Quando ele estendeu a mão no ar, um ruído vibrante de metal soou quando a arma de combate espada celestial voou voluntariamente em suas mãos. Sob os olhares de todos, ele caminhou ao lado de cada um dos guerreiros, colocou a lâmina negra nos ombros, um a um, e disse a seguinte frase com seriedade 40 vezes: Eu, Alexander, aceito sua lealdade. Que meu poder e honra estejam sempre com você. Ao longe, o vento frio agitou o vestido branco de Paris que chegou aqui depois de ouvir a notícia. O vestido ergueu-se um pouco e revelou uma parte de suas pernas brancas que faria qualquer homem enlouquecer. Esta garota estava segurando uma rosa com o caule cheio de espinhos afiados, e parecia que sua mente estava em outro lugar. Ao lado dela, Barba Ruiva Granelo, que acabou de ser promovido a comandante-chefe da patrulha imperial, disse seriamente: Alexander é agora como uma águia com um conjunto completo de asas. Com esta força da montanha Santo Marcial, ele é capaz de sair das restrições do Império. Parece que tanto a Sua Alteza quanto Sua Alteza Deus da Guerra de Zenith não conseguem mais lidar com ele. Zenith tem a sorte de tê-lo ou azar em tê-lo. Por que as pessoas sempre querem controlar os outros? Um sorriso brilhante apareceu no rosto bonito de Domingues. Não é melhor ser amigos? Essas 3 pessoas logo desapareceram em silêncio sob a proteção de soldados da patrulha imperial. Uma das pessoas que estava testemunhando tudo era a filha de Costa Carta, Langi, que parecia uma cidadã comum do Zenith no momento. Depois que ela viu quão rápido aquele jovem destruiu as 3 elites da classe Lua, esta menina calma caiu em um estado de desespero. Seus sentimentos estavam certos.
Este rei de um reino afiliado que parecia um garoto era um demônio. Sob sua raiva, as três elites da classe Lua estavam indefesas. Ninguém esperava que ele trocasse lesão por lesão e usasse esse estilo autodestrutivo, mas foi eficaz. Apesar de terem sido feridos, as três elites da classe Lua ainda tinham suas experiências e uma boa quantidade de habilidades de combate. No entanto, todos foram pegos de surpresa. O que devo fazer? O que eu posso fazer? Langi estava realmente ansiosa quando mordeu o lábio inferior com força inconscientemente. Depois de ver a expressão dolorosa no rosto do pai e as costas do pai que nunca dobraram nos últimos 20 anos, a menina sentiu como se seu coração estivesse doendo. Logo, as lágrimas dela turvaram sua visão. Embora ela quisesse correr para o círculo e ajudar seu pai, seu último pedaço de consciência a segurou. Ela sabia que não poderia ajudar seu pai neste momento. Se ela fizesse isso, ela seria pega também. Como posso salvar meu pai daquele diabo? Agora, Langi sabia que o pai dela lhe dissera que ele queria comer o bacalhau glaciado com mel, a fim de mandá-la para fora do prédio. Pai deve ter sentido algo. É óbvio que todos os três não conseguiriam escapar juntos. No entanto, o pai que sempre colocou o império e suas missões na frente de tudo mudou e me colocou na frente de todo o resto desta vez. Ele não notificou Telar e Amauri sobre o perigo, e ele me tirou do perigo em segredo. Uma vez que as três elites da classe Lua fossem capturadas, Zenith definitivamente retiraria todas as buscas. Dessa forma, eu seria capaz de retornar com segurança em Doven. Ninguém sabia que no topo das três elites da classe Lua havia outro sobrevivente. Todos em Zenith pensaram que todos os outros inimigos morreram na montanha Santo Marcial. Telar, Amauri e Costacata foram logo capturados. Os carcereiros pegaram as ferramentas ensanguentadas e os amarraram usando correntes de ferro que eram grossas como um polegar. Para evitar que lutassem e escapassem, as correntes de ferro atravessavam os ombros e as pernas e as trancavam para o bem. Sob a proteção de seus guardas, Tanasha se aproximou do centro do campo de batalha em sua carruagem mágica. Alexander. Isso é um pouco rude, mas eu tenho que dizer isso. Você não pode matar os três agora. É melhor entregá-los ao quartel-general militar. Eles sabem muita informação que poderia resultar em vitórias para nós. Tanasha disse devagar. Quartel-general militar. Fei sorriu e pareceu cansado. Anterior próximo. Comentários. Rei the King capítulo 369. Existe outra mulher. Surpreendentemente, Fei não colocou esta princesa mais velha em uma situação embaraçosa. Ele olhou para as três elites da classe Lua e disse, claro. Como eles estarão lá, tenho certeza de que pelo menos eles serão torturados e sofrerão bastante. Salve-me o problema. Quando ele disse isso, colocou a espada celestial sob o queixo de Telar. A cabeça de Telar estava baixada enquanto ele estava deprimido, mas sua cabeça foi levantada quando Fei ergueu a espada. Você sabe que eu estou indo para a zona de batalha de Jax em 3 dias. Se os oficiais da sede militar conseguissem alguma informação da boca deste macaco, mandem-me uma mensagem, pode ser útil no campo de batalha. Fei assobiou e disse para Tanasha. Claro. Eu posso te prometer isso. Tanasha disse sinceramente. De repente, ela sentiu que devia muito a esse homem. Ok. Fei deu a espada celestial para o guerreiro líder da Santa Montanha Marcial chamado Nesta, e saiu enquanto ele esticava as costas e bocejava. Depois que ele andou para frente por alguns passos, ele de repente se virou e olhou para a Costacata. Depois que ele se concentrou no cabelo branco e pensou no que o velho general disse no pico da montanha marcial, seu coração duro se suavizou por algum motivo. De repente, ele disse a Tanasha, esse homem é velho. Tente fazer ele sofrer menos. Eu tentarei. Tanasha sentiu. Fei acenou com a mão e saiu sem dizer mais nada. Teoricamente, ele deveria estar se sentindo relaxado.
Ele capturou os 3 mestres de classe Lua e soltou sua raiva através daquela batalha direta e bárbara. Por alguma razão, ele não estava se sentindo bem. De que isso adiantou? Aquela figura magra e paternal na santa montanha marcial desapareceu para sempre. Ele nunca voltaria para Fei e lhe diria que estava cometendo um erro no treinamento e precisava ler outro livro. Os 40 guerreiros da santa montanha marcial seguiram Fei calmamente. Embora as 41 pessoas estivessem andando devagar, parecia que havia numerosas tropas nos olhos da plateia. Enquanto o rei de Chambord passava, todos os soldados e cidadãos de Zenith se afastaram rapidamente e criaram um caminho para ele e seus homens. O povo estremeceu de excitação quando o rei de Chambord passou por eles. Eles queriam dizer alguma coisa, mas não sabiam o que dizer. Ninguém sabe ao certo quem começou a aplaudir, mas logo os aplausos soaram como um trovão ressoando no céu. O povo de Zenith amava heróis. Os heróis que tinham altos status e eram promovidos pelos oficiais de Zenith estavam no topo, os cidadãos comuns e soldados nunca chegaram a vê-los. No entanto, o rei na frente deles hoje era vívido e animado, e sua raiva anterior adicionou ao seu caráter. Ele era bastante real para eles. O rei de Chambord era um verdadeiro herói em suas mentes. Antes de hoje, muitas pessoas ouviram sobre o que tinha acontecido na Santa Montanha Marcial e sabiam que este mestre guerreiro entre todos os reinos afiliados lutou contra uma elite de classe Lua. Ele foi um amigo do Santo Marcial quando ele comprou tempo para Santo Marcial Krasik derrotar os conspiradores desprezíveis, e ele também derrotou e capturou os inimigos que não foram mortos ontem à noite e hoje. Não admira que o Santo Marcial confiou todos os guerreiros da Santa Montanha Marcial para ele. Existe um candidato melhor e mais confiável. Pensaram as pessoas. As palmas não pararam até que Fei e seus homens desapareceram de suas visões. Ele está sozinho em um universo desconhecido. Ele viajou através do mundo de deuses, demônios e humanos, e ele caminhará para a eternidade. De um lado da rua, havia 2 pessoas vestindo longas capas negras. Quando Fei e seus homens desapareceram, a pessoa mais alta de repente recitou o oráculo gravado na Bíblia Imortal da Santa Igreja. Então, ele se virou e olhou para a pessoa mais baixa ao dizer: "O que você acha?" Sua força aumentou muito desde que nos conhecemos da última vez. Se não estou errado, ele está no limiar. Se ele tiver sorte o suficiente, ele se tornará uma elite de classe Lua em breve. A pessoa mais baixa respondeu. Essa pessoa mais baixa estava coberta pelo manto negro, e a maior parte de seu rosto era coberta por uma sombra negra. No entanto, a barba prateada e a pele seca ao redor de sua boca disseram às pessoas ao seu redor que ele tinha por volta de 50 anos. Seu corpo estremeceu quando ele falou como se estivesse sofrendo muita dor, mas sua voz era calma e continha um poder convincente. Atualmente, a situação na capital de Zenith foi intensa. Quando essas 2 pessoas misteriosas apareceram na rua principal, atraíram a atenção dos soldados patrulheiros. Se suas capas não tivessem o símbolo da cruz vermelha da Santa Igreja e eles não tivessem a aura sagrada que não poderia ser falsificada, eles teriam sido capturados e questionados por esses soldados imediatamente. Sua força aumentou muito, mas ele não é forte o suficiente para vencer uma elite de classe Lua. Eu não acredito que uma pessoa possa ter tanto poder físico e ainda obter o poder mágico dos necromantes de primeira linha ao mesmo tempo. Você ainda acredita em seu próprio julgamento? O homem mais alto estava tentando convencer o homem ao lado dele. Sua Alteza. Deus disse que os demônios são astutos e difíceis de lidar e frequentemente fazem coisas incomuns e irracionais. Agora podemos ter certeza de que o rei de Chambord é um homem louco que se atreve a fazer qualquer coisa quando está com raiva. Como que aconteceu hoje? Alguém mais se atreveria a lidar com 3 elites de classe Lua dessa maneira? O homem mais baixo ainda estava tremendo, mas parecia empolgado. Ele é semelhante a esse necromante nesse aspecto, e ainda há razão para acreditarmos nisso. Mas mestre, você tem que saber que Alexander é possivelmente um filho favorito de Deus, e que ele tem o poder sagrado dourado. Como uma pessoa pode ter o poder sagrado e o poder mágico dos necromantes?
Há também evidências suficientes sugerindo que não era ele, uma vez que ele estava no acampamento de Chambord quando esse assassinato aconteceu. Nossos próprios espiões relataram isso para nós. Disse a pessoa mais alta. De repente ele parou por um segundo e perguntou: Mestre, você tem algum problema com Alexander? Algum problema? A pessoa mais baixa caiu em um momento de silêncio. Depois de um tempo, ele disse: Talvez. Eu não gosto desse homem. O que você disse é válido, e é por isso que eu não ordenei aos cavaleiros da execução da Santa Igreja que o prendam. Eu sou completamente o oposto. Por alguma razão, eu gosto muito dele. Eu me vejo nele. Isso é porque Sua Alteza é um gênio entre os gênios. Como um gênio, você se sente solitário a maior parte do tempo, certo? Enquanto conversavam silenciosamente, saíram da rua. Não muito longe deles, havia uma garota de pele morena que tinha lágrimas nos olhos. Ela tentou o seu melhor para não mostrar sua tristeza em público. No entanto, quando o vento frio do inverno soprou a capa da pessoa mais baixa entre os dois homens, ela viu um par de sapatos limpos feitos de canudos. A garota não prestou muita atenção a essas duas pessoas, ela estava se concentrando em outra direção. Costa Carta, Amaury e Untelar foram trancados em 3 carroças de prisão que eram feitas de aço puro, e eles foram guardados pelos guardas reais enquanto seguiam em direção à prisão dentro da sede militar. Embora aquele jovem rei, semelhante a um demônio, já tivesse saído com seus guerreiros, Langi ainda não ousava fazer um movimento. Pela primeira vez, ela se odiava por estar tão apaixonada pelo conhecimento militar e não se concentrar o suficiente em seus cultivos. Seu cérebro inteligente e seu conhecimento sobre guerras e batalhas eram inúteis nessa situação, não havia como salvar seu pai. Depois que ela viu que as 3 elites da classe Lua foram trancadas, Tanasha sentiu como se o rei de Chambord fosse um presente que os deuses deram a Zenith. Com estas 3 elites de classe Lua capturadas, Zenith poderia potencialmente aprender muito sobre os 3 impérios e obter vantagem nas próximas guerras. Essas 3 pessoas eram muito mais valiosas vivas. Depois que ela arrumou tudo e entrou na carruagem mágica, ela de repente viu algumas coisas sob um enorme pedaço de rocha. Alguns restos de comida, e uma caixa de comida rachada que era feita de madeira. Ziene levou essas coisas para Tanasha. Essas 3 pessoas têm um ajudante. É uma mulher que tem cerca de 20 anos de idade. Ela deve estar por perto. Passe minha ordem. Continue a busca e monitore os 4 portões. Se houver uma mulher solteira na faixa dos 20 anos tentando sair da capital, questione-a com cuidado. Se houver alguém que ouse resistir, capture-a viva. Tanasha imediatamente fez seu julgamento e passou uma série de ordens, mostrando o lado calculista e decisivo da deusa da inteligência de Zenith. Sim, Sua Alteza. Os guardas ao seu redor se curvaram e responderam. Anterior próximo. Comentários. Hail the King, capítulo 370. Outra expedição. Langi de repente sentiu o perigo. Ela viu a princesa anciã de Zenith dizer algo aos guardas e os guardas imediatamente ficaram atentos e cautelosos. Seu instinto agudo lhe disse que seus inimigos descobriram sua existência e estavam tentando prendê-la. Uma mulher tão perigosa. Não é de admirar que ela seja conhecida como a deusa da inteligência por aqui. Langi calmamente recuou e evitou toda a atenção possível enquanto se misturava com os pedestres na rua. Antes que ela se fundisse na multidão e desaparecesse como um peixe no oceano, a garota se virou e olhou para o pai, que agora estava trancado dentro do carro da prisão. Pai, apenas espere. Vou salvá-lo, e eu vou deixar que pague aquele diabo pelo que fez. Asterisco, asterisco, asterisco. Depois que Fei retornou ao acampamento de Chambord, ele sentiu uma fadiga sem precedentes. Não foi cansaço físico, foi uma fadiga espiritual que ele sentiu em sua alma. Portanto, depois que ele andou pelo acampamento, foi direto para a tenda central e deitou na cama sem falar com ninguém.
Assim que a cabeça dele tocou o travesseiro, ele adormeceu. Todos os soldados e guerreiros de Chambord sentiram o estranho humor em que seu rei estava e nenhum deles se aproximou e conversou com ele. Na verdade, há poucos minutos, a princesa caída, Vitória, que agora era autodeclarada economista-chefe de Chambord, correu para Fei com o livro de economias. Depois de sentir o humor de Fei, ela estendeu a língua e rapidamente fugiu como se ela fosse o rato e Fei o gato. Ela entrou em pânico tanto que chegou a derrubar algumas cadeiras no caminho de volta. Vitória não sabia por que ela estava com tanto medo de Fei. Contanto que ela visse Fei com um rosto sério, ela tremeria incontrolavelmente, quase não poderia ficar de pé. Após cerca de 4 horas, Fei sentiu uma fragrância familiar e doce em seus sonhos. Quando ele abriu os olhos, viu Ângela sentada ao lado da cama olhando para ele enquanto ela apoiava o queixo nas mãos. A linda garota estava olhando para ele com seus olhos de cristal quando uma expressão preocupada apareceu em seu rosto. A luz dourada do sol brilhava no rosto da menina através da claraboia no teto, e seus longos cílios iriam quebrar a luz quando ela piscasse. Fei sentiu como qualquer movimento feito por essa garota iria hipnotizá-lo. Ele sorriu subconscientemente. Quando ele viu essa linda garota, sentiu que seu humor se iluminou instantaneamente quando toda a energia negativa nele se foi. Como se o vento soprasse as nuvens escuras e a luz do sol derretesse a neve, tudo melhorou. Ah, Alexander, você está acordado? Hã? Você sorriu? Haha. Quando Angela viu Fei acordar e sorrir, ela riu enquanto um sorriso brincalhão aparecia em seu rosto. Fei se sentou e segurou as mãos frias de sua noiva. Ele se lembrou do que Tanasha disse a ele e sabia que essa garota havia participado de todas as festas em São Petersburgo por ele. Quando ela voltou bêbada algumas vezes, Fei estava preocupado que ela pudesse ficar viciada nessas festas da classe alta, onde todos agiam de forma falsa, mas descobriu-se que ele estava preocupado à toa. Como Angela gostava de tranquilidade, era natural que ela não gostasse das festas barulhentas. Ela deve ter sofrido muito estes dias por mim, pensou Fei. De repente, ele sentiu que tinha que dar a essa garota que o amava uma resposta que ela queria. Angela, vamos marcar nosso casamento e nos casar. Assim que ele disse isso, ele hesitou um pouco. Obviamente não foi um bom momento. Ele teve que liderar Legião Presas do Lobo para a região da Batalha de Jax em 3 dias, e seria cheio de sangue e lágrimas. Fei estava confiante em suas habilidades para retornar com segurança, mas poderia o Império Zenith durar por essa turbulência? Se o Império Zenith fosse conquistado, o que aconteceria com Chambord? Um sorriso alegre apareceu no rosto de Angela como se ela estivesse esperando por esse momento há muitos anos. No entanto, pareceu que essa garota pensou em algo no momento seguinte e seu sorriso brilhante diminuía. Ela abaixou a cabeça por um tempo, mas logo olhou de novo. Alexander, eu sei que você está indo em outra expedição, e não há tempo suficiente para se preparar para o nosso casamento. Estou muito feliz por você ter me dito isso. Estou muito feliz. No entanto, estou tentando o meu melhor para não me tornar um fardo para você. Embora eu realmente queira me tornar sua rainha, sei que esse não é o melhor momento. Alexander, eu não sou tão inteligente quanto Tanasha, eu não sou tão bonita quanto Paris, e eu não sou tão forte quanto Helena, que pode te proteger o tempo todo. No entanto, eu sempre vou esperar por você. Não importa se você é o bobo Alexander de antes ou o rei que é admirado por muitas pessoas, eu sempre estarei com você. Angela disse com um sorriso brilhante no rosto. Talvez fosse a primeira vez que ela falava o que sentia em seu coração, sua voz ficou mais quieta e silenciosa, seu lindo rosto corado parecia uma maçã vermelha. Fei não disse nada, ele acabou envolvendo essa garota em seus braços. Neste momento, ele sentiu que estava muito feliz. Ele prometeu a si mesmo que ele iria proteger todos que ele amava, ele não queria que o que aconteceu com Krasika acontecesse a mais ninguém. O tempo passou rapidamente. 3 dias depois.
Ruídos feitos pelos cascos dos cavalos de guerra ressoavam no céu e nuvens de poeira subiam também no céu. 1 tonelada de bandeiras retangulares voou no ar e cobriram a luz do sol. Lâminas e lanças foram levantadas no ar e pareciam uma floresta de armas. Sob a instrução do comandante número 1 da zona de batalha de Jacques e comandante da legião Presas do Lobo, o rei Alexander ordenou o avanço da legião que foi construída em poucos dias, iniciando sua jornada de expedição após uma vaca branca ser sacrificada aos deuses no altar e fez prometer trazer a vitória de volta a Zenith. Meio-dia atrás, a primeira brigada de cavaleiros já partiu para a zona de batalha de Jacques com Shevchenko como comandante da brigada, Sek como comandante da brigada adjunta, e 6 mestres guerreiros dos reinos afiliados como Pierce, Drogba e guerreiros gêmeos Fogo e Vento como comandantes de batalhão e comandantes de equipe. Nos últimos dias, a situação mudou muito. Primeiro, tanto o Império Jacques quanto o Império Eindhoven declararam guerra contra Zenith. Então, o Império Saint-Germain entrou em aliança com o Império Zenith. O príncipe herdeiro Girano e o primeiro general Pastore de Saint-Germain lideraram 50.000 soldados como reforços para a zona de batalha de Spartax e para a zona de batalha de Eindhoven. A partir das informações mais recentes que Zenith recebeu, o Império Jacques já havia colocado 100.000 soldados na fronteira e eles já começaram a atacar. A cidade mais importante na região noroeste de Zenith, chamada Cidade das Duas Bandeiras, estava sitiada, e os soldados do Império Jacques puderam entrar em breve nas principais regiões de Zenith. A primeira missão da Legião Presas do Lobo foi deter o cerco de 3 legiões do Império Jacques e assegurar que a região noroeste de Zenith não caísse nas mãos dos inimigos. Além disso, eles devem contra-invadir o Império Jacques quando a oportunidade surgir. Todos tinham que admitir que esta era uma missão difícil, poderia ser chamado missão impossível. Nos últimos 10 anos, o Império Jacques foi o império mais dominante na área. Seus soldados tinham o melhor treinamento, e eles tinham Legião dos Grifos, e que era conhecida como os Governantes do Céu. Esta legião tinha grande mobilidade, e era difícil defender-se deles já que podiam aparecer a qualquer momento. Embora as 10 principais legiões de batalhas de Zenith tivessem muita experiência de batalha, Legião Blizzard, uma das 10 principais legiões de batalhas, lutou contra as legiões do Império Jacques e perdeu a maior parte do tempo. Legião Presas do Lobo foi construída apenas recentemente, e a maioria dos soldados eram guerreiros de base dos reinos afiliados. Eles nunca tinham estado em grandes guerras, e eles não tinham uma boa coordenação. Aos olhos de muitas pessoas, essa legião era realmente ruim, e não era diferente do suicídio se eles tivessem que lutar contra o Império Jacques. Seja cuidadoso. Tente prolongar a guerra e não se envolva com eles de frente, tente economizar força. Se você puder prolongar a guerra por 3 a 4 meses, isso contaria como uma vitória. Isso foi o que Tanasha disse a Fei antes de partir. Ao mesmo tempo, ela deu a ele 4 pequenas caixas mágicas. Ela disse a ele que ele poderia abrir as caixas em ordem, uma vez que ele encontrasse dificuldades. Relaxa, nós voltaremos vivos. Na verdade, a sede militar nem pensa que você pode ganhar contra o Império Jacques. Se você pode causar problemas suficientes para eles e eles não poderiam se reunir com os Spartax em Eindhoven, isso contaria como uma vitória. Se você encontrar algum problema interno, certifique-se de falar sobre isso e eu vou cuidar disso para você. Isso foi o que Paris disse a Fei antes de ir embora. O que ela disse foi semelhante a Tanasha, e ela também deu a Fei 4 caixas mágicas. Se Fei não soubesse que essas 2 mulheres mais famosas de Zenith não gostavam uma da outra e nunca se coordenariam, Fei teria pensado que essas 2 estavam se juntando para ajudar ele. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 371. Chambord está aqui.
Em um deserto sem fim, alguns abutres estavam devorando um cadáver podre. O cadáver foi logo dilacerado e o sangue enegrecido e pegajoso deslizou pelos bicos afiados. Quando os órgãos internos do cadáver foram expostos, um cheiro nojento dispersou-se no ar. De repente, um abutre que estava apreciando seu banquete olhou para cima. Como se ouvisse algo, uma expressão confusa apareceu em seu rosto. Asterisco voxos, asterisco. Uma flecha voou no ar e passou como um relâmpago. A flecha afiada perfurou impiedosamente a cabeça do abutre e seu corpo foi pregado ao chão. No entanto, este abutre não morreu imediatamente. Ele gritou de dor, e seus pares foram todos assustados e voaram para o céu enquanto eles gritavam alto. Todos sentiram o perigo que se aproximava. No entanto, asterisco voxos, asterisco. Asterisco voxos, asterisco. Asterisco voxos, asterisco. Quando barulhos de vibração de corda e ruído de ar soaram, várias flechas voaram para fora das colinas. Essas flechas atraíram várias linhas de prata no ar e derrubaram os abutres que tentavam fugir. Em seguida, sons de cascos de cavalos soaram. 2 cavaleiros totalmente blindados saíram atrás das colinas. Eles estavam usando armaduras negras e máscaras negras do diabo, e cada um deles tinha um arco na mão. Suas montarias tinham mais de 3 metros de altura, e essas 2 montarias pareciam cavalos que tinham uma nuvem de chamas em cada um de seus cascos. Eram feras flamejantes de nível 4. Embora essas 2 montarias fossem grandes, os 2 homens eram volumosos e musculosos, então não parecia estranho. Na verdade, a combinação parecia feroz julgando de longe. Um dos cavaleiros tinha longos cabelos loiros. Quando ele tirou a máscara do diabo, revelou um rosto quadrado afiado com sobrancelhas grossas que pareciam justas e corajosas. Ele saltou de sua montaria causalmente, e parecia que ele estava acostumado a ver este tipo de cadáveres e sentir esse tipo de cheiro fedido. Depois que ele observou a cena por um tempo, ele puxou sua espada, cavou um buraco e enterrou o cadáver nele. Suas ações foram muito suaves, e parecia que ele enterrava muitos cadáveres dessa maneira. John, eu verifiquei tudo. Ele está vestindo roupas de Zenith, e ele deve ter cerca de 50 anos de idade. Ele foi morto por uma flecha e a flecha ainda está sobre ele. Posso dizer que a flecha é a flecha de penas de sangue que os cavaleiros de Jax gostam de usar. O homem saltou de volta para a montaria e disse ao seu companheiro, irritado: Merda! Esses bastardos de Jax! Eles nem demonstram piedade aos civis de Zenith. No último momento, vimos mais de 100 cadáveres como este. O cavaleiro chamado John xingou furiosamente depois de ouvir o julgamento de seu camarada. Ele era magro, branco e não tinha barba. Já estamos perto da fronteira. A cidade mais importante desta região, a cidade das bandeiras duplas, fica a menos de 50 quilômetros de distância. A situação deve ser ruim, pois os soldados de Jax ousam entrar no território de Zenith e matar nossos civis. Devemos relatar isso de volta ao Sr. Shevchenko e ao Sr. Sek. Eu suspeito que os batedores e os cavaleiros de Jax já contornaram a defesa da cidade das bandeiras duplas e ganharam o controle da área. Nós devemos ter cuidado. Quando o rei Alexander, Sua Majestade, chegar aqui, vamos acabar com esses bastardos. John Terry disse, vamos relatar ao comandante da equipe primeiro. Espera, eu ouço uma coisa. O cavaleiro de cabelos loiros fez sinal para o camarada e ouviu atentamente. Não tem que ouvir, são os bastardos de Jax, eles estão aqui. John Terry colocou sua máscara do diabo e apontou para mais de 20 cavaleiros totalmente blindados de Jax no lado da colina. Esses cavaleiros de Jax não mostravam bandeiras. No entanto, suas vestes e armaduras marrons revelaram suas identidades. A maior parte do território de Jax era desertos, e as montarias de seus cavaleiros eram um tipo de besta demoníaca de nível 2 chamada Tigres de Areia. Eles eram conhecidos como barcos no deserto.
Estas bestas demoníacas pareciam cavalos de guerra, mas eram maiores com cascos mais gordos que lhes permitiam viajar rapidamente na areia. Além disso, eles eram fisicamente fortes e dominavam algumas magias de areia de baixo nível, como espinhos de areia e armadilhas de areia. 1, 2, 6, 10. Há um total de 22 inimigos. John, o que você diz? O cavalheiro de cabelos loiros lambeu os lábios e segurou seu arco com força. Ele estava animado. Eles nos descobriram. Eles estão tentando nos cercar. Sob as duas situações de desvantagem do 2 vs 22, John Terry estava muito animado. Depois de fazer um gesto com a mão ao cavalheiro de cabelos loiros chamado Ruiz Smith, ele chutou levemente a barriga da fera flamejante e atacou os 22 cavaleiros de Jax quando ele e sua montaria alcançaram coordenação perfeita. Vamos ensinar a esses bastardos uma lição. Luzes piscavam nos olhos de John Terry e Ruiz Smith. Eles estavam animados porque sabiam o que isso representava. Esta foi a primeira guerra real em que os Sentisseias de Chambord já se envolveram. Depois de pensar sobre a dominação que seu rei mostrou no passado, esses dois cavaleiros não iriam recuar. Eles queriam usar suas ações para dizer aos seus inimigos que Chambord está aqui. Asterisco Voxos, asterisco. Asterisco Voxos, asterisco asterisco Voxos, asterisco. Asterisco Voxos, asterisco asterisco Voxos, asterisco asterisco Voxos, asterisco. Ruiz Smith e John Terry puxaram as cordas do arco e dispararam ao mesmo tempo. Quando sons de vibração de corda soaram, flechas foram lançadas como gotas de chuva em uma tempestade. As flechas brancas atraíram várias linhas brancas no ar quando eles atacaram os inimigos. O alcance dessas flechas era mais do que a maioria das flechas, e isso pegou os cavaleiros de Jax de surpresa. Diversos gemidos soaram quando 6 cavaleiros de Jax foram fuzilados e transformados em cadáveres. Merda! Avancem! Existem apenas 2 deles. Droga! Mate eles! Derrube esses 2 cavaleiros, emite sujos vivos. Vou cortá-los em pasta de carne. A morte de seus companheiros não assustou esses inimigos. Em vez disso, eles ficaram mais violentos. Quando eles baixaram seus centros de gravidade e ficaram próximos dos tigres de areia para evitar levar um tiro, eles aumentaram sua velocidade de avanço. Os bem treinados tigres de areia soltaram rugidos e avançaram rapidamente. Mais de uma dúzia de trilhas empoeiradas apareceram, e parecia aterrorizante. A distância entre eles estava se fechando. As flechas perderiam sua eficácia em 20 metros. Sorrisos cruéis apareceram nos rostos dos cavaleiros de Jax. As flechas de seus inimigos mataram 6 de seus camaradas, mas ainda estavam em vantagem numérica. Embora suas habilidades de arqueiro sejam boas, nossa lâmina romperá facilmente suas armaduras e músculos fracos. Nós os afogaremos em seu próprio sangue. Eles pensaram. Nos últimos dias, eles atravessaram a região e mataram todos os cidadãos de Zenith, que não entraram na cidade das bandeiras duplas a tempo, apenas para se divertir. A sensação de suas lâminas cortando membros e órgãos, os gritos e os gritos de suas vítimas. Esses cavalheiros foram indulgentes nessa experiência, e eles não podiam esperar para matar essas 2 pessoas na frente deles. Quando eles avançaram, os cavaleiros de Jax se sentiram como se seu sangue estivesse fervendo. Eles já viram o que suas presas estavam vestindo, e as máscaras do diabo em suas presas não os assustaram. No entanto, asterisco voou, asterisco. Um ruído estranho soou quando 4 sombras escuras apareceram no canto de seus olhos. Como 4 pequenos tornados, essas 4 sombras voaram neles 2 metros acima do solo. O sangue dos 4 cavaleiros de Jax, que atacavam na frente, ficou frio. Machados de arremesso. Os gritos soaram por um segundo antes de serem parados, como se alguém beliscasse a garganta desses cavaleiros. Então, 4 barulhos crepitantes soaram. Sangue e membros quebrados voaram no ar.
Esses 4 cavaleiros e suas montarias foram atingidos pelos machados de arremesso que eram do tamanho de escudos, embora 2 deles reagissem rápido e defendessem com suas espadas, era inútil. Com força bruta, os 4 machados partiram os 4 cavaleiros e os 4 tigres de areia em 16 peças. Tanto poder! Cavaleiros aterrorizantes de Zenith. Os cavaleiros de Jax não se sentiam mais como se estivessem no controle. A ameaça de morte se aproximou deles quando 10 de seus pares foram mortos antes de se aproximarem de seus inimigos. Esta mudança drástica fez com que os 12 deles se sentissem muito desconfortáveis. No entanto, era tarde demais para eles se sentirem assim. O que aconteceu depois quebrou os últimos 12 cavaleiros de Jax? Os 2 batedores de Zenith riram como loucos enquanto seguravam um machado curto em cada uma das mãos. Embora estes eixos curtos parecessem normais, eram tão afiados que podiam cortar facilmente através do metal. Mesmo que os cavaleiros de Jax estivessem usando as lâminas de primeira linha que foram forjadas mais de 100 vezes, suas armas e seus corpos foram cortados facilmente. Tais eixos agradáveis. Essas boas técnicas. Os machados curtos, que pesavam mais de 1000 libras, pareciam palhas nas mãos desses 2 cavaleiros de Zenith, pois havia até imagens no ar. Depois que as luzes brilharam e o sangue se derramou, apenas 4 cavaleiros de Jax foram deixados. Isso não chegou nem perto de uma batalha. Anterior próximo. Comentários. Hail the King capítulo 372. Saudações dos Saint-Seias. Um momento, esses 4 cavaleiros de Jax se sentiam como se esses 2 diabos na frente deles pudessem lidar com 200 deles. Suas montarias eram tigres de areia que dominavam no deserto, mas eram inúteis neste confronto. Quando estes tigres de areia de nível 2 lançaram espinhos de areia e armadilhas de areia, as energias mágicas que formaram os espinhos e armadilhas desmoronaram como se encontrassem um enorme obstáculo. Depois que os cavaleiros de Jax observaram melhor as chamas leves ao redor dos cascos desses cavalos, as escamas espessas em seus corpos e os dentes afiados em suas bocas, os cavaleiros sobreviventes de Jax perceberam que as montarias de seus inimigos não eram simples cavalos, mas feras demoníacas. As auras de feras demoníacas de nível superior foram capazes de destruir as magias dos tigres da areia silenciosamente. Eles não podiam igualar seus adversários em termos de habilidades de arco e flecha. Eles não podiam igualar seus oponentes em termos de armas. Eles não podiam igualar seus oponentes em termos de força. Eles não podiam igualar seus oponentes em termos de montarias. Quem são esses 2? Os guardas reais de Zenith. Os 4 cavaleiros de Jax ofegaram quando perceberam que foi uma má ideia não ir a uma vidente hoje desde que encontraram os guardas de elite de Zenith. Depois que eles perceberam o que estava acontecendo, não se atreveram mais a ficar aqui mais tempo e começar o segundo avanço. Eles chutaram os tigres de areia com as esporas e tentaram escapar. Esses 4 cavaleiros foram em 4 direções diferentes, quando entenderam a intenção um do outro. Eles tiveram que voltar e passar a mensagem: o reforço da Zenith está aqui. Eles estão aqui agora. Eles são aterrorizantes. Embora os tigres de areia fossem rápidos, eles não eram mais rápidos que as flechas. John Terry e Ruiz Smith não deram aos inimigos a oportunidade de escapar. Ambos atiraram uma flecha e mataram 2 cavaleiros. Eles nocautearam os outros 2 cavaleiros e os amarraram na parte de trás de suas montarias. Depois que a batalha terminou, John Terry e Ruiz Smith tiraram as armaduras e armas dos cadáveres, e eles decapitaram todos e juntaram as cabeças. Eles então apunhalaram uma lança no chão e colocaram a cabeça do líder desse grupo cavaleiro na ponta dela, e pegaram uma capa marrom e a colocaram embaixo da cabeça. Como uma bandeira da morte, esta capa esvoaçou no ar com estas palavras: saudações dos Saint-Seias que estão sob o comando do rei de Chambord. Depois disso, John Terry e Ruiz Smith mantiveram as ordens do rei.
Eles empacotaram todos os itens de seus inimigos, incluindo lâminas quebradas e armaduras rasgadas. Eles também levaram os 14 tigres de areia que ainda estavam vivos. Estas feras demoníacas bem treinadas eram ferozes no início, mas não ousavam mais resistir depois que as duas feras flamejantes rugiam para elas. Asterisco, asterisco, asterisco. A noite chegou. Estava muito frio no deserto durante o inverno, a água seria instantaneamente congelada do lado de fora. Era impossível viajar neste clima, e a primeira brigada da Legião Presas do Lobo teve que acampar ao lado de uma colina para evitar o vento forte. Como a brigada dos arautos da Legião Presas do Lobo, eles viajaram mais de 800 quilômetros em 2 dias e estavam agora a apenas 100 quilômetros da cidade das bandeiras duplas. Essa velocidade já foi muito rápida. Se tudo estivesse tranquilo, eles poderiam entrar na cidade das bandeiras duplas quando o sol aparecer no horizonte amanhã. Olhando de cima, o acampamento parecia uma tartaruga. Havia um acampamento interno de formato oval e havia também 6 campos de ramificação que pareciam as 4 patas, a cabeça e a cauda de uma tartaruga. Qualquer tipo de movimento fora do acampamento seria visto instantaneamente. Dentro do acampamento, havia muitas barracas novas, eles poderiam trazer a maior quantidade de calor para o soldado. Além disso, havia muitos soldados patrulhando que usavam casacos grossos. Estes foram os itens que Fei pediu da sede militar depois de pensar sobre o clima na zona de batalha de Jax e ouvir o conselho do velho Aryan. Talvez tenha sido devido à fama de Fei depois que ele derrotou as 3 elites de classe Lua, talvez tenha sido devido ao trabalho árduo de Angela, talvez fosse devido ao fato de que o reino de Chambord já era uma força monumental do Império, que os funcionários do quartel-general militar que era conhecido por ser ganancioso e egoísta não procrastinou nada. Depois que Fei pediu os itens, Legião Presas do Lobo recebeu tudo no dia seguinte. Como comandante da legião, a imagem de Fei tornou-se instantaneamente mais brilhante aos olhos dos soldados. Para os soldados comuns, fama e status do comandante da legião eram todos inúteis. Em comparação, ter a capacidade de obter tudo da sede militar era muito mais valioso. A partir de suas próprias experiências, até as 10 principais legiões de batalhas de Zenith não conseguiram o financiamento total e o equipamento tão rápido das autoridades gordas e gananciosas. Já que eles já estavam perto do campo de batalha, o comandante da brigada Shevchenko seguiu o conselho do vice-comandante da brigada Sek e escondeu cerca de 100 batedores de elite em volta do acampamento, para o caso dos cavaleiros de Jax virem assediá-los. Dentro da enorme tenda branca no centro do acampamento iluminado, Shevchenko, Sek, Drogba, Pierce, Canort e Werk observavam um mapa que estava sobre a mesa. Eles estudaram cuidadosamente o terreno em torno da cidade das bandeiras duplas enquanto ouviam os relatórios dos batedores que enviaram hoje. Eles estavam tentando fazer a última preparação para o encontro de amanhã. Enquanto esta brigada entrasse na cidade das bandeiras duplas, teria completado a primeira missão que o Zenith deu à Legião Presas do Lobo. Depois disso, Shevchenko e outros só precisariam se coordenar com as forças de defesa na cidade das bandeiras duplas e defender a invasão dos soldados de Jax até que o resto da Legião Presas do Lobo chegasse. Não é ruim. Vocês dois fizeram um bom trabalho. Haha, existem 2 inimigos capturados? Depois que Drogba ouviu o relatório de John Terry e Ruiz Smith, ele riu e elogiou-os, ele desejou estar lá para matar os inimigos. Ele então olhou para os 2 cavaleiros surrados de Jax e gritou com raiva, então esses bastardos mataram os milhares de civis de Zenith cujos cadáveres vimos no caminho para cá? Porra! Pena que o gordo Oleg não está aqui. Caso contrário, ele faria com que esses 2 desejem serem mortos. Nesse momento, esses homens sentiram falta do gordo Oleg. Embora aquele gordinho adorasse lisonjear os outros, ele era bom em interrogatórios. Se ele estivesse aqui, esses 2 cavaleiros contariam tudo depois de meia hora. E, nos mate se você quiser. Não seja muito orgulhoso de si mesmo. Nosso comandante-chefe, o príncipe Eitinga, está vindo com reforço, e seus crânios serão todos transformados em taças de vinho.
gritou um dos cavaleiros enquanto lutava. Não admira que os cavaleiros de Jax fossem conhecidos por sua crueldade. Embora esses dois cavaleiros fossem prisioneiros, ainda eram ferozes como os lobos que caíram na armadilha dos caçadores. Embora a linguagem do Império Jax fosse um pouco diferente em comparação com a língua do Império Zenith, eles eram parecidos o suficiente para os guerreiros dentro da tenda entendessem o que esses dois prisioneiros estavam dizendo. Pia! Pia! John Terry e Ruiz Smith agarraram os dois prisioneiros e deram-lhes uma bofetada. Esses dois cavaleiros malignos de Jax foram instantaneamente nocauteados. Tranque-os e interrogue-os separadamente. Tente conhecer a distribuição das tropas dos inimigos. Shevchenko e Sek se entreolharam e ordenaram. Embora esses dois cavaleiros não parecessem saber muito, qualquer informação sobre os inimigos era boa. Logo, John Terry e Ruiz Smith levaram os prisioneiros para fora da tenda. De acordo com os relatórios dos 50 Senseias, parece que os inimigos são poderosos. O prefeito da cidade das bandeiras duplas, Soroyel, puxou todos os soldados de volta para a cidade para defender, mas permitiu que os invasores entrassem em nosso território e cometessem crimes. Tecnicamente, já estamos no território dos inimigos. Temos que ter cuidado a partir de agora. Vamos entrar na cidade das bandeiras duplas até amanhã de manhã. Shevchenko era o príncipe de um reino afiliado, e ele tinha alguma experiência com tropas de liderança. Ele foi paciente, valente, inteligente, corajoso e poderoso. Estas foram as razões exatas por que Fei decidiu torná-lo o comandante da brigada. Sek assentiu e disse para os outros: temos que ter cuidado e mudar os turnos de patrulhamento desta noite com mais frequência. Desde que os inimigos perderam cerca de 300 soldados hoje para nossos batedores, eles podem tentar nos atacar à noite. Não podemos permitir que nada aconteça. Os outros comandantes do batalhão anotaram a ordem e deixaram a tenda. Agora, havia apenas Sek e Shevchenko na tenda. Depois que se olharam novamente, Sek saiu da tenda e mandou os guardas não deixar entrar ninguém. Depois fechou o portão da tenda e voltou. De repente, ele e Shevchenko se curvaram na parte de trás da tenda e disseram: Senhor comandante da legião, você está feliz com nossos arranjos? Ha ha ha! Ótimo! Eu não disse a vocês que fizessem o que julgassem necessário. Apenas me tratem como ninguém. Em termos de comandar as tropas e criar estratégias sobre a guerra, eu não sou tão bom quanto vocês ainda. Quando uma explosão de risos soou, uma figura alta e musculosa saiu da parte de trás da tenda. Quem poderia ser se não fosse o rei do reino afiliado de nível 1 Shambod, o nobre nível 2 de Zenith, o comandante de legião presas do Lobo, e o comandante número 1 da zona de batalha de Jax. Anterior próximo. Comentários. Rei the King capítulo 373. As Crônicas de Azeroth. Facebook. Se Canot, Uek, Drogba e Pierce estivessem aqui, eles ficariam chocados ao ver que o comandante da legião que deveria estar com o resto da legião presas do Lobo, estava agora junto da brigada dos Arautos. Foi muito surpreendente. Vossa Majestade. E, Senhor. Sek não estava acostumado com a nova maneira de abordar Fei ainda. Como estavam no exército, ele precisava se dirigir a Fei chamando de comandante da legião, ou senhor, em vez de Vossa Majestade. Sek sugeriu cuidadosamente: deveríamos mandar um mensageiro hoje à noite. Assim, o prefeito da cidade das bandeiras duplas, Soroyol, poderia se preparar antes do tempo. Seria muito mais fácil entrar. Não precisa. Fei pensou e rejeitou essa sugestão. Cidade das bandeiras duplas já está cercada pelos soldados de Jax. Nosso mensageiro não poderá entrar na cidade, mesmo se tentasse. Disse Fei. Sek e Shevchenko estavam ambos aturdidos. Eles não
Não sabiam como o comandante da legião sabia que os inimigos cercavam a cidade das bandeiras duplas. Os relatórios que eles receberam dos batedores mostraram que os inimigos ainda não haviam cercado a cidade. Pelo olhar no rosto de Fei, Sek e Shevchenko sabiam que Fei estava confiante e todos acreditavam nele. Vocês dois deveriam descansar um pouco. Enquanto Fei falava com Sek e Shevchenko, seu rosto de repente mudou de cor. Naquele momento, ele sentiu algumas auras vagas que passaram longe do acampamento. Parecia que havia pessoas misteriosas que estavam procurando por algo e tentaram esconder suas presenças movendo-se muito devagar. Embora suas auras fossem difíceis de serem descobertas por outros, elas eram tão brilhantes quanto vagalumes à noite para Fei. Como essas auras eram hostis e assassinas, Fei sabia que elas eram seus inimigos. Fei não disse nada para Sek e Shevchenko. Ele fechou os olhos e espalhou seu poder espiritual. Sua vasta quantidade de energia espiritual foi enviada como ondas, e ele foi capaz de monitorar tudo o que estava ao seu redor em um raio de 1 quilômetro. Ele podia até perceber qual cacto estava se movendo ao vento fora do acampamento. Havia um monte de poderosos guerreiros atrás da colina a oeste do acampamento. Asterisco, asterisco, asterisco. Enquanto o vento frio soprava através do deserto, e alguns espinhos secos estremeciam ao vento enquanto a geada os envolvia. As respirações de bestas soaram levemente, e as respirações de 4 tigres de areia que eram muito maiores e mais fortes que os tigres de areia regulares podiam ser vistos no frio. Havia 4 cavaleiros totalmente blindados, e o principal cavaleiro era robusto e usava uma máscara preta, apenas seus olhos eram visíveis. Com uma intenção assassina brilhando em seus olhos, este cavaleiro principal encarou o acampamento da Brigada de Heróis e Legião Presas do Lobo. Por trás desses 4 cavaleiros que pareciam com os capitães, havia 400 cavaleiros comuns que usavam armaduras marrons, portavam lâminas afiadas e montavam tigres de areia. Todos esses 400 cavaleiros seguraram suas respirações, e suas montarias bem treinadas estavam todas mordendo um bastão de madeira para evitar que eles emitissem ruídos. Um guerreiro de 6 estrelas, 3 guerreiros de 5 estrelas e 2 guerreiros de 4 estrelas. Esta brigada de arauto de Zenith é bastante poderosa e tem um bom equipamento. O cavaleiro principal disse lentamente: não admira que eles pudessem matar 367 de nossos cavaleiros de tigre de areia de elite. Hehe, sente ceias sob o rei de Chambord. Eu quero lutar contra eles. Mesmo que eles sejam poderosos, como eles podem lutar contra a lâmina divisora do céu na sua mão? Um cavaleiro ao lado dele riu: vamos esperar por algumas horas. Quando esses soldados de Zenith trocarem seus guardas, podemos atacá-los. Tenho certeza de que podemos destruí-los em cerca de 30 minutos. Nós, Enxurrada Negra, já sentimos medo de alguém. Senhor Kerma, desde que o príncipe Tinga veio com o reforço, devemos cortar a cabeça do comandante desta tropa de arauto e transformá-lo em um presente para Sua Alteza. Outro cavaleiro sugeriu. Kerma acenou com a cabeça e estava prestes a fazer uma ordem, mas viu o 4º cavaleiro, parecido com um capitão, querendo dizer alguma coisa. Depois de ver a hesitação, ele perguntou: Ari, o que você acha? Ari curvou-se levemente e sugeriu cuidadosamente: Kerma, dos relatórios que recebemos hoje, esses soldados de Zenith são impressionantes. Uma vez que eles têm as feras flamejantes de nível 4 como montarias, eles devem ser a força real de elite de Zenith, não devemos subestimá-los. Nos rumores, o comandante da Legião Presas do Lobo de Chambord, Rei Alexander, também é um guerreiro de primeira linha. Eu acho que devemos ir devagar e priorizar a segurança. Nós podemos esperar Eitinga, Sua Alteza, chegar antes de tomarmos qualquer operação militar séria. Ari, sua bravura está te deixando a cada dia. Só porque alguns soldados derrotados exageraram a força dos inimigos para tentar evitar a punição, você acredita em suas palavras? Os outros 2 cavaleiros ao lado de Kerman refutaram. Seja como for, vamos descansar. Todos descansem por 2 horas. Depois de 2 horas, atacaremos imediatamente o acampamento de Zenith.
Lembrem-se, nossa missão é atacar a tenda central e matar o comandante. Vocês podem manter os outros ocupados e eu matarei o comandante de 6 estrelas. Assim que matá-lo, precisamos recuar imediatamente. Kerma apontou para o acampamento no sopé da colina e tomou a decisão final. Asterisco, asterisco, asterisco. Uma lanterna mágica amarela iluminou a tenda central, e Fei estava sentado na parte de trás da tenda lendo um livro chamado As Crônicas de Azeroth que tinha mais de 2.500 páginas de espessura. Depois que ele derrotou Costa Carta, Untelar e Amauri, ele manteve todos os seus anéis de armazenamento espacial. Caim logo quebrou os selos nesses anéis, e Fei tirou todos os itens neles. Exceto por muitas gemas mágicas, havia também vários tipos de pergaminhos de treinamento e itens diversos. Isso permitiu que Fei se tornasse um pouco mais rico. Este livro, As Crônicas de Azeroth, foi um dos itens que Fei recebeu do Anel de Armazenamento Espacial de Costa Carta, e era vital para alguém como Fei, que tinha quase zero conhecimento sobre este continente. Neste livro, registrou todos os tipos de eventos históricos e todos os tipos de conhecimento, foi praticamente uma enciclopédia. Este livro era muito precioso porque parecia que esta era a única cópia criada. Diferente dos livros de história padrão que a Biblioteca Real de Chambord e a Biblioteca Pública de Zenit em São Petersburgo, esse livro registrou muitos eventos secretos, que foram cobertos pela poeira do tempo em detalhes. Nos últimos dias, Fei estava lendo este livro com sinceridade, e sua compreensão do continente Azeroth também melhorou drasticamente. Através deste livro, Fei entendeu os rankings e níveis das elites de classe Lua. Não importava se fossem guerreiros de armas de combate, guerreiros da alma de besta ou elites comuns da classe Lua, eles poderiam ser divididos em 3 categorias: Lua Nova, Meia Lua e Lua Cheia. Cada classificação pode ser dividida em 3 camadas, de nível baixo, de nível intermediário e nível alto, e cada camada pode ser dividida em 10 níveis. Comparado ao nível de estrela, havia muito mais níveis na classe Lua. Se os guerreiros estelares representassem o fundo da cadeia alimentar neste continente governado pela lei da selva, então as elites de classe Lua eram a espinha dorsal de cada império. Suas forças apresentavam uma voz forte e um caminho de cultivo. Ao ler as notas de treinamento das 3 elites de classe Lua, Fei sabia que Costa Carta era tomado por operações militares e guerras e tinha pouco tempo para gastar em cultivo. Costa Carta era o mais fraco dos 3 e era um guerreiro de classe Lua Nova nível 1 de nível baixo. Ele praticamente acabou de ultrapassar o limiar entre guerreiros de nível estrela e elites de classe Lua. Em comparação, Amauri e Untelar eram ambos guerreiros de classe Lua Nova de nível 3 de nível baixo. A partir disso, Fei foi capaz de estimar que Krasik, que desencadeou todo o seu poder e derrotou as 4 elites de classe da Lua, era um guerreiro de Lua Nova nível 1 de nível intermediário. Exceto pelo Imperador Yassin, que ele não podia estimar, Krasik era o guerreiro mais poderoso que Fei já havia encontrado. Quanto ao sacerdote Balezi, Fei sentiu que era um guerreiro de classe Lua de nível 2 ou nível 3 de nível baixo. Depois que guerreiros de nível de estrela criaram os 9 turbilhões de estrelas e os combinaram, a energia do guerreiro dentro de seus corpos se converteria em uma forma líquida a partir de uma forma de gás. Os redemoinhos de estrelas também se transformariam em uma esfera fria que se assemelhava a uma lua, e era daí que vinha o nome classe Lua. O caminho das elites de classe Lua era preencher essa esfera gradualmente com a força de guerreiro. Em As Crônicas de Azeroth, Fei também leu muito sobre o seu inimigo, o Império Jax. O Império Jax era adjacente ao Império Zenit e ao Império Endoven, mas seu território era muito maior do que esses 2 impérios combinados. No entanto, a maioria de suas terras eram desertos, e como resultado, tinha menos população. A maior parte de suas terras era desabitada e todos os seus habitantes viviam nos poucos oásis dos principais rios. Este foi um forte império para conquistar. Devido ao ambiente hostil, as pessoas de Jax tiveram que lutar por sua sobrevivência e foram perseverantes e pacientes. No negativo, essas pessoas eram cruéis, assassinas e gostavam de invadir os outros.
Como eles não tinham muitos recursos necessários, o povo de Jax frequentemente assedia e roubava os impérios além deles. Com os tigres de areia como montaria, os bandidos do deserto de Jax, que eram rápidos, impossíveis de encontrar e assassinos, eram os pesadelos de muitas pessoas que moravam perto do Império Jax. Anterior próximo. Comentários. Deixe um comentário. O seu endereço de e-mail não será publicado.